Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com outro, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Aquele que é catequizado na palavra de Deus, reparta de tudo que tem com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, Deus não se zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua própria carne, recolherá na carne a corrupção, e o que semear no Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, portanto, de fazer o bem, porque em tempo próprio colheremos o fruto, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. O Evangelho é uma perícope de São Lucas, capítulo 7. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela vinha muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: moço, eu te digo, levanta-te. E aquele que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Pelo sinal da Santa Cruz, que nos deu nosso Senhor, os nossos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O centro das instruções da Santa Igreja, neste 15º domingo, é a ressurreição deste rapaz. Jesus ia se dirigindo para a cidade de Naim. Naim é uma palavra hebraica que significa agradável, bonito. Ainda existe Naim, infelizmente na mão dos maometanos, mas é uma ruína mais do que outra coisa. Tem uns 150 habitantes hoje em dia. Naim, como tantas outros povoados daquele tempo,
era cercada de muros e as menores, evidentemente, tinham uma porta só. Assim era Naim. E ia Jesus com seus apóstolos e outros discípulos, além de uma grande multidão que acompanhava Jesus para ouvi-lo, na direção da cidade de Naim. Chegando à cidade, aproximando-se da cidade, saía pela porta da cidade um cortejo fúnebre. Levavam um rapaz, talvez uns 15 anos, como era costume judeu, em cima de uma padiola, coberto de pano com o rosto visível. Atrás ia sua mãe, que só tinha este filho, e era viúva. Assim ficava completamente sem amparo. São Lucas, então, diz, no texto que ele escreveu em grego, que Nosso Senhor, vendo a viúva, sentiu internamente uma grande comoção. A palavra spagnizo, em grego, tem esse sentido, o verbo. E um verbo mais recente, no período clássico, não parece existir este verbo, que é um prepositivo. Mas no tempo da Koiné, nos tempos mais novos, dos 70, na versão da Escritura, e mesmo encontramos uma ou outra citação em São Mateus, São Marcos, deste verbo, indicam que se tornou um verbo mais usual. Jesus sente uma grande comoção. Jesus sofre. Jesus é Deus e homem. Como homem ali, ele sofre profundamente ao ver a dor daquela mãe que levava seu filho para a sepultura, o corpo de seu filho para a sepultura. Aproxima-se dela e diz a ela: não chores, conforta. A viúva não parece dizer nada. Naquele momento, o Evangelho não conta, mas Jesus lhe diz: não chores. E depois se aproxima do esquife e toca nele. E os que o carregavam ao ombro param. Então Jesus se dirige ao rapaz: moço, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo momento, o rapaz se senta vivo. Se senta vivo e começa a falar
conforme nesse instante escutamos do relato de São Lucas. E Jesus, conta o Evangelho, o entregou à sua mãe. É uma cena emocionante para os que estavam ali, ver que aquele rapazinho morto fica vivo por ação de Jesus. Eu te amo, te ordeno, levanta-te. E a revivescência daquele rapaz e o cuidado carinhoso, digamos assim, de Nosso Senhor em levá-lo até sua mãe, que era naturalmente, não é? Quem mais tinha direito sobre aquele rapaz, naquele momento, viúva. É interessante que, tentando procurar alguma coisa que havia a respeito deste rapaz, na história do começo da igreja, encontrei muito pouco dado, mas encontrei uns dados interessantes que parecem verdadeiros. Ele continuou ligado a Jesus Cristo, ele se converteu à nossa religião e mesmo depois que Jesus subiu ao céu, ele, já mais velho, continuou ligado à igreja. E há uma referência numa carta de um discípulo dos apóstolos, mandado ao imperador Adriano, em que parece referir-se a ele, não diz claramente, ao dizer que naquela época ele ainda estava vivo, quer dizer, bem velhinho, não é? Mas ainda estava vivo. Deus lhe conservou longamente a vida como um testemunho daquela ação de Nosso Senhor. O povo ficou emocionado e exclama que um grande profeta veio até nós. Deus visitou o seu povo. Jesus não era profeta, não é? A respeito disso, o profeta é alguém que predizia, que avisava, que admoestava em nome de Deus. Havia os patriarcas, que tinham uma autoridade especial sobre o povo. E, desde tempos antigos, se esperava o Messias, a chegada do Messias. Não estava claro, ao longo das revelações messiânicas, que o Messias fosse Deus, com uma exceção. Há um salmo, não é? Que Jesus até pergunta aos doutores da lei de Jerusalém o que é que eles acham. A respeito do Messias, de que ele é filho.
Ele responde, de Davi, que como homem descendia de Davi. Mas Jesus chama a atenção deles. E como Davi, no Salmo, diz a respeito dele, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até eu colocar teus inimigos por escabelo de teus pés. Quer dizer, Davi chama esse descendente dele de Senhor dele. Então não era só filho, não era só descendente, era algo muito mais. E nós sabemos que o Messias é Deus, não é? O Messias é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ao querer salvar-nos, Deus, em vez de mandar um especialíssimo homem, foi uma das 3 pessoas, podia ser a primeira ou a terceira, mas foi a segunda, para nos ensinar que a segunda é a sabedoria de Deus, o profundamente fundamental, que é a adesão à fé. Aderir à fé verdadeira. Não se deixar contaminar pelos erros doutrinários. Cada século de Jesus até hoje, sempre aparecem ensinadores que ensinam errado. Mas a Igreja de Jesus Cristo continua no meio dessa atrapalhação, a rota certa, a verdade pura. Hoje, mais do que nunca, encontramos um estado de confusão muito grande, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. É necessário, então, que tenhamos todo o cuidado para nos manter bem guiados pela doutrina correta, pela religião correta. E é esse, meus irmãos, o propósito que nós temos aqui, nesta igreja. Porque não se celebra de forma nenhuma a missa nova que Paulo VI modificou, diferente desta de sempre. Porque é uma missa inspirada na heresia protestante e por isso, de forma nenhuma, devemos assistir. E assim por diante. Se espalham doutrinas absurdas por aí, levando as pessoas a se afastarem da verdade católica, a praticarem os atos mais absurdos, principalmente os pecados contra a castidade, que cometem por aí, principalmente esses, contra os quais devemos nos resguardar com todo cuidado. Por isso eu vos advirto, vos chamo a atenção, vós que saís muitas vezes de longe para a Santa Missa aqui aos domingos. A nossa pretensão aqui é
conhecer as verdades que Deus deixou reveladas na sua igreja, praticar com a mais perfeita exatidão o que ela ensina, com o maior cuidado possível o que ela ensina, e que nos afasta do pecado. Eu vos digo que Deus cobra dos que vêm aqui, todos nós, que não cometamos pecado. Não cometamos pecado. Principalmente o pecado mortal. Três coisas são recomendadas para os que frequentam aqui. Além do estudo sério em livros sérios, garantidos da verdade de Deus, da Igreja Católica. A oração, bem rezada, principalmente o Santo Rosário, a confissão, procurar o sacerdote, confessar com clareza a verdadeira maldade de cada pecado que tenhamos cometido, principalmente os pecados mortais, pecados graves, pecados que tiram a graça de nosso coração, e purificados assim, possamos nos aproximar de Jesus Cristo na hóstia consagrada, para ressuscitarmos, para alcançarmos o céu. Vivendo a nossa fé, sabendo que a morte chega a qualquer momento, não querendo ter vida longa nem curta, querendo estar na graça de Deus dia e noite, mesmo com sacrifício. Nada de pecado mortal. A gente vê na história de Santo Tomás de Aquino que deve ter sido o maior cérebro que já existiu no mundo, desde Adão até hoje, que teve a aparição de Jesus a ele, e tantas outras graças extraordinárias. Um dia, um companheiro seu do convento, um outro frade, perguntou: Frei Tomás, qual foi a coisa que mais espantou o senhor na sua vida, mais causou admiração? O santo podia dizer: foi quando Jesus me apareceu e disse isso, etc. Ele disse: foi ver um homem e dormir em pecado mortal.
Porque, evidentemente, que a hora de dormir é também a hora de morrer. Não é? Pode ser. Ainda no ano passado, um médico já idoso de Salvador, que tinha muita vontade de fazer o percurso de São Tiago de Compostela, a peregrinação, que é longa, leva muitos dias, e tem aqueles lugares de hospedagem já costumeiros, já aposentado, idoso, quis então fazer essa viagem até a igreja de Santiago de Compostela. No meio da viagem, em uma noite, ele foi dormir, hospedado no hotel próprio. De manhã, que ele pediu para ser chamado mais cedo, não conseguiram acordá-lo. Tiveram que arrombar a porta, estava morto. Morto peregrinando para Compostela. Como alguém que estava morto caminhando para o céu. Esse é nosso caminho. Não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo da morte. Tenhamos medo de estar em pecado mortal na hora da morte. E, evidentemente, em nenhum momento, mesmo que no passado tenhamos sido tão baixos, tão pecadores, em nenhum momento cometamos pecado mortal nenhum. Vida santa. Essa é a vocação de quem entra aqui. Quem vem à Santa Missa aqui é buscar a santidade. Nada menos do que isso. Será, meu Deus, que aqui, entre aqueles que vêm à Santa Missa, há aqueles que comungam à toa? Os outros vão comungar, também vou. Como é que está a sua alma? Você não tem pecado mortal nenhum? Cuidado, cuidado. Cuidado. E através da história, Nosso Senhor muitas vezes faz milagres para ensinar isto. Há muitos séculos passados havia uma mulher católica que tinha cometido um pecado mortal e ficou com vergonha de contar ao padre na confissão. E ela assistia à missa todos os dias. E se confessava frequentemente, mas confissão que era mais um pecado, porque ela escondia o pecado maior. Todo dia ela comungava. Todo dia ela comungava. Ela era muito respeitada, todos consideravam uma mulher santa, mulher direita. Mas ela estava com a alma dela escura como noite, sem luz e sem lua e sem estrela. Até que um dia ela foi comungar e Deus fez um milagre para todos.
Porque na hora que o padre colocou a hóstia no lábio dela, na língua dela, melhor, ela imediatamente caiu morta. E todos achavam que ela devia ser enterrada na igreja, porque era tão santa, era na igreja. E foi enterrada na igreja. E quando foi de noite, o padre teve uma revelação de Deus, de que ela estava condenada ao inferno. E que a hóstia ainda estava na boca. Que ele abrisse o túmulo, mandasse abrir o túmulo e tirar a hóstia da boca. E o milagre continuou, porque na hora que abriu o túmulo, tirou o corpo dela, todo enegrecido, mas o rosto brilhando. Quando o padre puxou o queixo dela, tirou a hóstia, um animal estranho agarrou o corpo dela e desapareceu. Porta fora. Podia não acontecer esse milagre. Mas, ouvindo essa história formosa do jovem ressuscitado por Jesus na porta da cidade de Naim, recordemos que cada comunhão é um milagre. Cada comunhão é um milagre. Vem o pãozinho de farinha de trigo para o altar, o padre consagra, deixa de ser pão para ser Jesus, o corpo de Jesus vivo. E aquele que é ou comunga recebe a Jesus Cristo, recebe a garantia do céu. Porque Deus nos criou para quê? Para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, e por isso, por esse meio, conseguimos alcançar a vida eterna. Alcançar a vida eterna. Conhecendo, amando e servindo a Ele. Servir-lhe. Então, ninguém comungue à toa. Faça a sua confissão bem feita. Primeiro, examinando sua consciência. Segundo, arrependendo-se, principalmente se houve pecado grave, pecado mortal. Terceiro, confessando o pecado. Confessando o pecado. Recebendo o perdão, todos têm a obrigação de confessar, até os padres, até o Papa, se tem fé, deve confessar-se. E receber a absolvição.
que é uma maravilha, não é? Uma maravilha a absolvição. Purifica a pessoa daqueles pecados que ela, arrependida, confessou. E se ela realmente está preparada, ela está arrependida de todos os pecados de sua vida, mesmo daqueles que não se lembre. Se depois se lembra e não confessou aquele pecado, vá confessá-lo. Se escondeu, a partir daquele dia que escondeu, tem que renovar todas as confissões que fez. Todas. Porque não está purificado. E não poderá comungar, receber a hóstia consagrada. Cuidado com a nossa vida espiritual. Viver catolicamente. Viver catolicamente. Tomar cuidado com o que faz. Ontem alguém me dizia que há pessoas que vêm à igreja, aqui à missa ao domingo, e traz um copo de água e coloca ali junto de si, de vez em quando, um pouquinho de água. Meu Deus do céu. Vai morrer se não beber? Para que esse copo de água na igreja? Para quê? Água não quebra jejum, pelo que diz a igreja, ensina novo. Então, beba o eucarístico. Beba antes. Depois, beba depois, não pode estar tão morto de sede, tem que ele carregue para fora, para colocar água na sua boca, antes que você morra de sede. Aproveito para fazer outra recomendação. Pessoas pegam cadeira, de lá, de cá, de lá, de cá, traz para a igreja, bota ali fora, depois vai embora. Não foi buscar? Leve! Leve de volta, coloca onde tirou. É uma coisa menor? É. Mas porque tem que deixar para outros fazerem. Você que desarrumou. Por quê? Cuidado com não causar pecado nos outros. E aí eu lembro que um católico verdadeiro se veste de modo decente. Decente não é com luxo não, gente. Você pode fazer sua roupa até de saco de aninhagem. Mas está vestido direitinho. Não for uma aninhagem esburacada, não é? Se vista com decência, as mulheres. Lembro mais uma vez, a saia das mulheres tem uma regra fácil para saberem que são saias de católica. Quando ela se senta, a saia naturalmente cobre os joelhos. Tem umas santinhas
pelo avesso, que em pé, o joelho está coberto, senta, começa a descobrir o joelho, começa a puxar, para quê puxar? Para rasgar? Para ficar pior? Às vezes até é uma saia compridona, mas os decotes no busto são enormes. Fica bem para um católico? Não. Outra coisa muito feia é se tatuar, começar a pintar maluquice no corpo. Outra coisa que parece que as cabeças ficaram doidas é cabelo. Cabelo. Tenho visto o cabelo, meu Deus do céu. Lá se vai ela e às vezes ele, com uma trouxa na cabeça. Não sei o que é que bota por baixo, sei lá o que é. É só na igreja que deve se vestir decente? Em toda parte, gente. Por onde andar. Por onde andar. Conversa. Artigo 1º. Não falar da vida dos outros. Não falar da vida dos outros. Quando ele diz não falar, é claro que é mal. Mas é tão comum falar só mal, que nem diz mais falar mal. Diz falar. Falar. Outro dia vi um desenho, duas velhas, vizinhas, na cerca. Uma passou rápido, a outra, fulana, não posso não, estou com pressa. É para lhe contar uma história de fulano. Lá veio ela escutar. Lá veio ela escutar porque era assunto importante. Falar da vida dos outros. Nem grave, nem leve. Outra coisa feia de católico, que não pode existir quem frequenta aqui. Soltar nome, xingar, nome pequeno, nome grande, não tem nada de nome pequeno. Uma coisa que eu acho que não devia nunca ninguém que frequenta aqui deixar de fazer é rezar seu rosário inteirinho. Um rosário, pai. Não basta um terço, não. Por que essa preguiça em louvar a Nossa Senhora? Quem sai pedindo não é você mesmo? É esse rosário. O demônio engana, não é? Para que você reza o rosário mal? É melhor você rezar um terço bem. Aí passa a rezar o terço. Para que você reza um terço mal? Não tem rezar o mistério bem, aí passa para o mistério. Para que você rezar o mistério mal? Não rezar a Ave Maria bem. O que é que ele quer? Que você não reze. Reze o rosário inteirinho, procurando rezar bem. Se falhar, peça perdão. Mas lute, que Nossa Senhora acabará lhe ensinando a rezar bem. Tudo isso é a ação de Jesus em nossas almas. Tudo isso.
E quem faz sua comunhão bem feita vai recebendo graça bastante para conseguir esse progresso. Por quê? Porque não devemos ter medo da morte, devemos estar prontos para ser chamados por Deus a qualquer hora do dia ou da noite, porque nós nascemos para ir para o céu e não para o inferno. E basta um pecado mortal, não é? De pensamento. Esse é um pensamento feio, aceitei, cometi pecado mortal. Eu quero me salvar. Então, nada de pecado, principalmente de pecado grave. Que esse milagre de Jesus com este rapaz, indicando o seu poder, moço, eu te mando, levanta. Ele diz a nós isso todo dia. Cada vez que eu rezo, eu confesso, eu comungo, eu te mando, levanta, purifica-te, eleva-te, vê como fala, vê como faz, vê como veste, vê como cumpre teus deveres, como ajudas o próximo, etc.